Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema muito interessante. Nosso componente é língua portuguesa. O meu nome é professora Rosimeire Reis. De que vamos tratar hoje? Contos populares. Você aí do 5º ano, que tem o seu PET 2, na semana 3 você vai deparar com um texto e eu achei importante você saber um pouquinho sobre contos populares. O que seriam contos populares? Você vai perceber que faz parte da nossa vida, nós que temos uma tradição oral e os contos populares fazem parte desse universo da tradição oral, certo? Para isso, porque o nosso trabalho precisa de conquistar algumas habilidades. A habilidade é confirmar antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Mas, professora, eu vou apropriar dessa situação, dessa habilidade com contos populares? Sim, porque os contos populares sofreram algumas transformações na nossa sociedade. E nós vamos, então, um pouco lá no início deles para ver isso. Bom, também você vai aprender, para que habilite-se a entender um pouco de contos populares, ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade adequado. Sim, muito do que nós vamos falar é de texto curto mesmo. Os contos populares não são muito longos, não. Mas por que eu vou ler isso? Nós estamos numa sociedade onde tudo hoje está registrado pela escrita. Mas podem saber, contos populares não nasceu com a escrita. Vamos ver lá. Nada mais divertido do que ouvir um bom caso, uma boa história. Por que você acha que tantas histórias passam de pessoas para pessoas por anos, séculos e até milênios? Para nos apropriarmos das habilidades propostas na semana 3 do PET de língua portuguesa, é fundamental conhecermos os aspectos constitutivos dos textos conhecidos como contos populares. Os contos populares hoje estão registrados nos livros, estão registrados na chamada literatura, mas eles não chegaram lá de uma vez. Você vai ver. Os contos populares são heranças de crenças e mitos primitivos que se adaptaram a novos contextos culturais. Ele tinha e ainda tem função lúdica e moralizante. Os contos seduziam e ainda seduzem os ouvintes nas comunidades. Embora não tenhamos hoje comunidades como tínhamos quando a sociedade não disponibilizava de tantos recursos tecnológicos, nós ainda temos preservado na memória e nos registros que as comunidades sentavam em torno delas para poder conversar e contar histórias. Isso fez com que elas fossem passadas de geração em geração. Elas estão associadas ao desejo humano de compartilhar acontecimentos, sentimentos e ideias. Nem todas elas, mas muitas delas começam com a atmosfera mágica do Era Uma Vez. O Era Uma Vez, inclusive, deu origem às histórias de Mil e Uma Noites, às fábulas, aos contos de fadas. As histórias de Mil e Uma Noite, por exemplo, vocês sabem, Ali Babá e os 40 Ladrões, não é? Uma delas, o Aladim, não é isso? Fábulas que a gente sabe que muitas foram registradas bem poucos anos antes de Cristo, mas muito antes da escrita surgir, elas já povoavam os povos orientais, que encontravam nas fábulas a forma de conversar com o povo, educar o povo por questões, né, de posturas, de condutas em sociedade.
Por isso hoje nem tanto falamos que as fábulas hoje já estão no ideário literário, mas sim, já elas partiram da tradição oral. Também os contos de fadas, que hoje encantam tanto e que tem registro nos livros que podemos comprar, eles também não foram bem criados nos livros, não. Eles foram criados também nessa situação. Comunidades orais que se reuniam para ouvir as histórias que a sua comunidade tinha para contar. Os contos populares. O que diferencia do conto literário? Olha, a origem vem das camadas não letradas. Quando nós falamos camadas não letradas, são sociedades ágrafas, que não tinham a escrita na mão dela, não tinha o acesso à escrita, por várias situações, ou porque participavam, era uma camada de população que não tinha acesso à cultura ainda, daquelas pessoas que tinham condições de aprender a ler e escrever, ou então de sociedades primitivas mesmo, de sociedades tradicionais, que a oralidade era a forma que eles passavam os conhecimentos. Então, nada mais interessante e necessário do que passar pela história. Então, o que nós temos atualmente, que nós encontramos nos nossos livros, mas que eram da tradição oral? Provérbios, adivinhas, os jogos de palavras, as cantigas, não é? Todos eram de tradição oral. Eles fazem parte hoje da nossa literatura, mas eles eram e fazem parte da literatura oral tradicional. Como eu disse, foram passando de geração em geração. Enquanto isso, o desenvolvimento foi chegando, foi conhecida e desenvolvida a escrita, e essas tradições orais foram coletadas, como vamos ver em diante. Esta emissão e produção coletiva, a comunidade que vai fortalecendo os contos. O que vai acontecendo? Eles vão mudando, eles vão na tradição cultural, não tem a figura do escritor, então por isso vão mudando, porque cada um conta da sua forma. Então eles não estavam no conto literário até então, porque ainda não existia escrita. O que diferencia ainda? A recepção, o interlocutor, ou seja, quem conta, ele conta para o coletivo. Às vezes é a pessoa mais velha daquela comunidade, às vezes é a pessoa que tem mais projeção naquela comunidade, que tem mais experiência. Então, naquele grupo, ele é o contador de história, né? Ele que vai mediando as histórias. E os comentários que vão sendo feitos, as censuras, como que cada um vai olhando para esses contos, aí eles vão circulando e mudando à medida que a sociedade, que aquele grupo vai mudando e vindo outras gerações. Ainda por que eles são diferentes dos contos literários? Eles são breves e curtos. Lembram que eu acabei de dizer que uma habilidade é você ser capaz de ler livros breves, curtos e atribuir sentido nele? Eles são curtos, mas têm mensagens interessantes. Os personagens também são poucos e geralmente são anônimos. A galinha e a raposa, por exemplo, ou então o curandeiro e o índio e o indígena, são pessoas anônimas que elas representam um grupo, ou o grupo dos animais, ou o grupo de uma sociedade humana. Então, eles são anônimos representando esse grupo. Nós temos, por exemplo, era uma vez um rei, era uma vez uma princesa, de onde? Um sentido geral daquele tipo que trazia todos os atributos do tipo. Quando se fala em era uma vez um rei, nós vimos todos os atributos que um rei tem e nós produzimos sentido de um rei para poder ouvir a história e saber quem nós estamos falando. Frequentemente são introduzidos com a expressão era uma vez, como aquela hora eu disse para vocês, que é a indefinição do tempo. Isso é muito importante porque essas histórias são atemporais. O que significam atemporais? Elas foram criadas
para serem proferidas, para serem repassadas, independente da mudança do tempo, da passagem do tempo. A temática é sempre muito diversa. Algumas são contos maravilhosos, de encantamento, outras são da carochinha, outros são de animais, outros de adivinhação, outros religiosos, outros etiológicos. Os contos etiológicos, para dar um exemplo, eles são muito próprios das comunidades indígenas, que é como surgiu a noite, né? Como nasceram as estrelas. Os contos etiológicos, eles querem explicar como surgiram as coisas. Então, o imaginário daquele povo, ou desse povo, ou dos nossos antepassados, iam criando e traduzindo isso para a sua comunidade. O ingrediente principal é a irracionalidade. E quando a gente fala em irracionalidade, por isso que pode ser um grande monstro, por isso pode ser um boitatá, por isso que pode ser um saci-pererê, por isso que pode ser uma mula sem cabeça, porque não tem essa racionalidade humana, certo? Então, entre os contos que eu hoje separei para a gente dar um pouco de definição, estão os casos, que muitos chamam de causos. A gente já percebeu que existem programas de televisão ou programas infantis, que alguém senta numa praça e conta causos, né? Que fazem a gente rir, bem-humorados. E tem as fábulas que, como eu disse para vocês, embora hoje ela está organizada nos contos literários, o fato dela ter nascido da tradição oral, a gente não pode perder de vista que elas já fizeram parte de culturas que passaram por elas na oralidade antes de algum escritor relacioná-las e colocá-las em livros. E as lendas, que temos até hoje também. Cada povo, cada cultura cria também as suas lendas. Os contos populares, eles são comumente falados os contos populares, casos, aliás, os casos, no caso, são comumente falados, são curtos, né? As histórias da imaginação das pessoas, é o caso da mula sem cabeça, do lobisomem, conhecidos também como contos de assombração. Aí, nesse caso, eles começam com certa noite, ou era meia-noite, no lugar tenebroso. Isso faz eles serem diferentes dos contos de fada. Os contos de fada sempre começam no Era Uma Vez. Esses contos para dar medo começam sempre certa noite. Por quê? Porque as pessoas, a gente está pensando bem, não tinha ainda, como eu disse no início, a tecnologia. Então não existia nem a luz elétrica. A noite sempre era muito misteriosa para as pessoas. Então era um ótimo ambiente para criar casos bem assombrosos. No caso das fábulas, elas são narrativas breves em prosa, mas muitas delas surgiram em verso. Como eram textos também que eram decorados para quem proferia, o verso era uma forma de memorizar. Então, muitas das fábulas nasceram em versos e depois foram transformadas em prosas. Elas não são de ação muito tensa, não. Elas têm muita simplicidade do dia a dia. Os personagens são geralmente animais e irracionais. Como eu disse no início, os contos, o principal deles é a irracionalidade. A fábula tem essa característica, mas eles agem como humanos. Esse que é o contraste, muito interessante. E no caso da fábula, ela apresenta sempre uma conclusão moral, né? Uma conclusão ética, de postura, de mudança, de acusar a postura para a comunidade onde que essa fábula circula.
Ou o caso das lendas, como eu disse, elas são narrativa de crendice de cerca de seres maravilhosos, acerca de seres maravilhosos, encantadores, de origem humana, né? Ou não, existem no imaginário popular. Elas são ricas em situações antigas. Ela tem destaque de alguns personagens pelos seus poderes sobrenaturais, como o caso do Curupira, que guarda a floresta, que tem os pés virados para trás para enganar os caçadores. Tem também o heroísmo, igual o caso, por exemplo, que temos a lenda do Negrinho do Pastoreiro, que acaba com aquele heroísmo, né? Que ele acaba vencendo a dor, tornando-se um santo, né? A comunidade vai criando essas coisas maravilhosas e o final é sempre extraordinário. Bom, de que modo então esses contos populares hoje nós encontramos eles escritos? Como que eles chegaram nos nossos dias? Tem uma fonte muito boa para a gente conhecer esses contos através da escrita. Nós temos uma obra do Monteiro Lobato, que é uma fonte boa para nós conhecermos e sabermos porque hoje eles estão registrados. A Dona Benta, que é uma personagem que é muito popular no nosso universo literário, ela sempre aponta a parte da teoria, quando ela conversa com os seus netinhos e quando ela conversa com a Emília e com o Visconde. Então, nesse sentido, a gente fica sabendo um pouco através da Dona Benta, passarmos pelos livros do Monteiro Lobato, quando a Dona Benta comenta sobre os contos populares. Vejam bem o que ela diz. As histórias que andam de boca em boca do povo não são como as escritas. As histórias escritas conservam-se sempre as mesmas, porque a escrita fixa a maneira pela qual o autor compôs. Mas as histórias que correm na boca do povo vão se adulterando com o tempo. Cada pessoa que conta muda uma coisa ou outra e, por fim, elas ficam diferentes do que eram no começo. O que mais que ela conversa com a Emília e nos dá uma informação muito importante. A Emília faz uma intervenção e ela responde: esta história, disse Dona Benta, foi recolhida pelo erudito Silvio Romero, da boca do povo de Pernambuco. A Emília pergunta: onde o tal Silvio Romero pegaria esta história? Dona Benta diz: no Rio de Janeiro e Sergipe. Ele fez um trabalho muito interessante que publicou com o nome de Contos Populares do Brasil. Ouvia as histórias e copiava-as direitinho. Outra parte que a gente encontra uma referência de que realmente os contos populares passaram para a escrita e passaram a fazer o universo literário. Eu já li essa história em Andersen, disse Emília. Foi Andersen quem inventou. Não, disse Dona Benta, Andersen nada mais fez do que colhê-la da boca do povo e arranjá-la a seu modo, com as modificações que quis. Essas histórias são todas velhíssimas, correm em todos os países, em cada terra, contadas de um jeito. Os escritores, o que fazem é fixar as suas versões, isto é, o modo como eles entendem que as histórias devem ser contadas. Nesses recortes da Dona Benta, a gente então fica sabendo por que esses contos tradicionais, esses contos de origem oral, passaram para a escrita. Para conhecer contos, então, de toda a natureza, viaje nas obras de Monteiro Lobato, Histórias de Tia Anastácia, Os 12 Trabalhos de Hércules e o próprio livro de fábulas, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui uma dica para vocês encontrarem histórias que foram recontadas e transformaram em outras formas, que aquilo que a Dona Benta falou. Eles vão tendo outras versões e vão adulterando. Tem um livro aqui bem legal que chama Histórias de Contar,
Vocês vão adorar, eu recomendo. Ele é muito bom para as crianças, tá? Histórias de contar. Então, na aula de hoje, você aprendeu que os contos populares são heranças de crenças e mitos primitivos que se adaptaram a novos contextos culturais. Os contos fazem parte da literatura oral tradicional, transmitida de geração em geração. Os contos populares são breves e curtos. Entre os contos populares estão os causos, as fábulas e as lendas. Bom, nós vamos preparar para a próxima aula, ok? Nós vamos falar de fábulas. Eu aguardo vocês na próxima aula para aprofundarmos no assunto. Até lá!